Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso portal. Hoje é a continuação da primeira aula de milagres, hoje é a segunda e última aula desse curso de milagres, especialmente para você. Então, milagres, parte 2. Antes de começar falando sobre milagres e aprofundar um pouquinho mais, o que eu queria saber é se você, antes de assistir essa aula, você ouviu a aula anterior. Se você ouviu, você está no lugar certo. Se você não ouviu, para um segundinho, volta para a aula anterior para voltar para cá de novo. E dentro disso, na aula anterior, eu deixei um deverzinho de casa para você fazer, um exercício de casa para você fazer, que foi apreciação. Enxergar e sentir os beijinhos do Criador na sua vida. Se você também não fez esse exercício, você pode continuar se você quiser, mas existe uma importância muito grande em você conseguir parar, observar e sentir esses beijinhos do Criador. Que essa é uma consciência muito importante dentro da energia de milagres. Vamos lá! Na aula de hoje, eu queria começar falando um pouco sobre astrologia. Para falar de astrologia, eu vou falar de sementes, de frutas, né? Vamos lá. Imagina que você tem na sua mão a melhor semente de morango que existe no universo. Aí você pega essa semente, a melhor semente do mundo. Você tem a melhor semente do universo na sua mão. Você pega essa semente e você planta num vasinho de casa, no verão. Se você planta uma semente de morango no vasinho da sua casa no verão, o que você vai colher depois? Nada. Muito bem, mas você tinha a melhor semente do mundo. Nada. Então, para que a gente colha bons frutos, a gente não basta ter apenas a semente boa, não basta ter apenas a melhor semente, tem que ter a semente boa, tem que ter a melhor semente, tem que ter um ótimo terreno e também saber a época certa para se plantar as coisas. Quando a gente fala de astrologia e quando a gente fala de cabala e quando a gente entende que o nosso universo está sempre sendo influenciado por um tipo de energia, a gente começa a aprender que momento do ano eu posso plantar a semente correta para cada coisa que eu faço ou deixo de fazer. Então imagina que a partir de hoje, você vai saber exatamente o momento que você pode plantar a energia de milagre para que você possa colher milagres o ano todo. De acordo com o que a gente entende na Cabala, existem 8 dias no ano, no qual as suas atitudes durante esses 8 dias do ano vão fazer você colher milagres durante o ano todo. Você pode aproveitar esses 8 dias ou você pode simplesmente jogar esses 8 dias pela janela. Então, para aproveitar esses 8 dias, vamos entender que dias são esses, quando vem, quando não acontece e o que tem por trás desses 8 dias. Então, se você pega a Bíblia no momento que ela começa, né? Em hebraico fala Bereshit, Bara Elokim, Eta Shamayim, Eta Aretz, Eta Aretz, Eta Vavou, e continua, né? Então, no começo da criação, o mundo foi criado, tal. A palavra luz, que é a palavra or em hebraico, a palavra or em hebraico significa luz, é a 25ª palavra do começo da Torá. O que significa pra gente que tem alguma coisa aí. Porque não só a 25ª palavra é luz, como a 27ª palavra também é luz. Então, que tipo de luz é essa? A primeira luz, segunda luz, luz certa, luz errada, tem luz certa, tem luz errada? Como faz aqui que é diferente tipo de luz? Então, de acordo com o que a gente entende na Cabala, existem dois tipos de energia de luz, que a gente chama luz revelada e luz oculta. Em hebraico se fala, a luz oculta se chama Or Aganuz, a luz não revelada se chama Or Aganuz. Lembra que eu não falei que é a luz que não existe, falei que é a luz não revelada, que é bem diferente de existir ou não existir. Então, já que a gente tem Or Aganuz, a luz não revelada, como é que eu posso fazer para revelar essa luz? E o que aconteceu para ela se transformar oculta e a gente ter que batalhar para viver e para experienciar e para receber essa luz? Então, primeiro, vamos dizer um segundinho. Imagina essa folha branca. Essa folha branca. Eu pergunto assim para vocês. A folha branca significa alguma coisa para você? Ela quer dizer alguma coisa? Se eu apagar isso aqui, né? Folha branca significa alguma coisa? Não. Folha branca é uma folha branca, não significa nada para mim.
Aí eu passo a canetinha, o pilô preto, né? E escrevi aqui, Milagres, parte 2. Então, quando eu escrevi de preto em cima do branco, na verdade, o que eu fiz? Eu cobri uma parte do branco, e no momento que eu cubro uma parte do branco, eu tenho revelado duas palavras e um número. Milagres, parte 2. Então, na verdade, o que tem mais luz? O branco, nesse papel, ou o escrito aqui em preto, nesse caso? O que tem mais luz? O papel ou o escrito? E muitas pessoas se confundem com essa pergunta, porque a maioria das pessoas falam, ué, onde tem mais energia? Onde tem luz? No escrito, se não tivesse nada escrito, era só um papel em branco. O que eu vou fazer com o papel em branco? O que é um papel em branco? Mas olha, o papel em branco foi que deu origem, que deu energia para essas palavras. Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo? Que, na verdade, tudo já existe nesse papel em branco. Só que para conseguir revelar aquilo que já existe no papel branco, eu tenho que tampar parte dele. E no momento que eu tampo parte desse papel branco, aí eu tenho alguma revelação de alguma coisa. Então, o que é exatamente luz oculta e luz revelada? Na maioria das vezes, o que a gente enxerga? Na maioria das vezes, o que a gente experiencia? A gente experiencia a luz revelada, aquilo que está escrito. Aquilo que é a luz oculta, eu nem sei o que é, não estou vendo, não estou sentindo, não estou experienciando, não estou nada disso. Mas ela existe. E, na verdade, existe mais luz no revelado ou no oculto? Existe muito mais luz naquilo que está oculto. Oculto significa o todo. O oculto significa a pureza. O oculto significa, entre aspas, a virgindade, a energia, a essência de tudo. Está aqui, no papel branco. Então, na verdade, para que eu consiga entender um pouco do papel branco, eu preciso conseguir tampar pedaço dele. E isso é a essência da revelação e da ocultação. De alguma forma, o mundo, quando foi criado, o Criador entendeu o que ia acontecer com Adão e Eva, que sofreram a queda, a queda significa queda de consciência, o erro que eles cometeram. Entendeu que eles iam cometer essa queda, entendeu que eles iam ter essa queda de consciência, e o que o Criador fez? Pegou um pedaço da luz existente naquela época e protegeu. No momento que ele protegeu essa luz, ela ficou oculta. E o Criador fez uma promessa para Adão e Eva. E desde aquela época, essa promessa ainda existe. Falou, essa luz vai ser revelada no momento exato. Essa luz vai ser revelada para pessoas que desejarem receber. Essa luz só vai ser revelada no momento que a humanidade realmente vai querer o algo mais. E é por isso que a gente enxerga no mundo de hoje, a gente está no ano de 5.777 ou o final do ano de 2016. Então, a gente enxerga nesse mundo um mundo muito louco, de caos, dor, sofrimento, guerras, crise no Brasil, entre outras coisas pelo mundo. Sabe? Que mundo é esse que eu vivo? Como assim? Mas a gente sabe que exatamente no final do processo de correção, isso quanto mais próximo do ano 6000 vai ser real, então a gente está no ano de 5.777 cada ano. A tendência é ficar mais intenso, para dar para a gente a oportunidade de fazer o quê? Exatamente revelar aquilo que está oculto. Então essa luz já está disponível para a gente, só que para que eu revele essa luz, eu preciso fazer alguma coisa de diferente. Eu preciso fazer algum tipo de atitude para revelar essa luz tão especial que ela já existe. Então, esses 8 dias que eu comecei falando para você, eles sempre acontecem do dia 25 de Kislev até o dia 3 do mês de Capricórnio. Tá? Então, sempre do 25 de Kislev até o dia 3 de Capricórnio. Tá? Esses são os 8 dias de milagre, que nesse ano de 2016 cai exatamente com o Natal. Começa no dia 24 de dezembro à noite e termina no dia 1º de janeiro ao escurecer. Então, nesses 8 dias, nesse ano de 2016, dia 24 de dezembro à noite, até o dia 1º ao escurecer, ou sempre, todos os anos, do dia 25 de Kislev até o dia 3 de Tevet, signo de Capricórnio, o que a gente vai ter? Sempre 8 dias de oportunidade de plantar a sementinha de milagres. Não esquece da aula anterior que a gente falou, as atitudes de importância dessa energia, que é a maturidade, que é a consciência, que é a apreciação, que é viver essa energia, né? Viver essa maturidade, viver essa consciência, ter apreciação, sentir
os beijinhos e o carinho do Criador, especialmente nesses 8 dias. Agora, para entender, a gente fala, né, a minha consciência gera a minha realidade, minha consciência cria a minha conexão. Então, quanto mais eu entender, mais eu posso receber também. Então, o que a gente pode entender mais desses 8 dias tão especiais para a nossa vida? Esses 8 dias foram criados pelos seres humanos. Ué, como assim? Não foi criado pelo Criador? Vamos entender. Porque existe uma coisa no Zohar que o Zohar fala o seguinte. Existe uma coisa no Zohar chamada Itaruta de Leila, que significa um despertar de cima. Existe uma outra coisa no Zohar chamada Itaruta de Tata, um despertar de baixo. Então, o despertar de cima é sempre relacionado àquilo que o Criador dá diretamente para a gente, é uma luz direta, que não necessariamente há um merecimento. Ele dá para a gente para ajudar a gente numa energia, numa transformação, numa consciência, de alguma forma diferente, mas é uma luz direta. Toda e qualquer forma de luz direta não é uma luz real. Porque o fato de uma pessoa te dar alguma coisa não significa que você está recebendo ela. Existem 2 passos, uma pessoa te dá e outra você receber. E assim ocorre a troca, e assim ocorre a ação completa. O fato de uma pessoa te dar e você não receber, nada aconteceu, nada mudou, nada diferente foi revelado nesse momento. Então, existe a atitude de dar e existe a necessidade do receber. Então, o Itaruta de Leila é do Criador com a gente, ele dá. Não necessariamente a gente recebe. Não necessariamente a gente recebe e mereceu essa energia que foi dada. O que é Itaruta de Tata? É o processo oposto, que vem de baixo para cima. O que é de baixo para cima? Vem da humanidade e volta para o Criador, que é o que a gente chama de luz retornante. O que é essa luz retornante? Essa luz retornante é criada através e sempre que há união entre as pessoas. Então, se a gente volta para a história que eu falei para vocês semana passada, o que aconteceu na história da semana passada que eu contei para vocês? Existiu um povo que estava sendo totalmente destruído pelo Império Grego. E eles se uniram e falaram, vamos lutar essa guerra e vamos ganhar. Chamados Macabeus. Mika, Morra, Baelim, Hashem, não tem ninguém mais como Criador. Esse era o nível de consciência deles e por isso eles foram chamados Macabeus. Então, os Macabeus, eles fizeram o quê? Através da união deles e do desejo deles, eles conseguiram fazer o quê? Criar uma abertura e cancelar basicamente um decreto de destruição. Então, na verdade, o que a gente entende dessa história? Que a força não está nas mãos de Deus. Óbvio que Deus é uma força divina, infinita, etc. Mas a força está na mão das pessoas. A união, né, e não é à toa que existe acreditado, a união faz a força. E é verdade. É a união das pessoas que criam Itaruta del Tata, que cria um grande receptor para mandar essa energia para cima. Como assim um grande receptor? Uma coisa é o meu receptor, baseado naquilo que eu cresci, mereci, fiz, deixei de fazer ao longo da minha vida. E é um receptor. Outra coisa é quando eu estou unido a um grupo de pessoas. E aí tem o meu receptor, mais o receptor do outro, mais, e agora eu tenho um grande receptor. Então imagina vários copinhos de 200 mililitros e 10 copinhos desse formam uma garrafa de 2 litros. Uau! O receptor é bem maior do que 200 mililitros, né? 2 litros, comparado com 200 mililitros, é bem maior. Então imagina que cada vez que a gente se une numa mesma consciência, numa mesma frequência, numa mesma energia que outras pessoas, o que a gente cria? A gente cria um novo receptor. E nesse novo receptor, todo mundo que faz parte dessa união está criando o Itaruta del Tata, o que significa que eu consigo naquele momento pegar emprestado aquilo que teoricamente nem era meu, mas que como eu tenho uma verdadeira união com pessoas, eu consigo expandir meu receptor naquele momento e revelar uma luz adicional para a minha vida, para a vida da outra pessoa, para o mundo em si. Porque vamos voltar para uma coisa que a gente já falou e já repetiu e vai falar e vai repetir ainda muitas vezes. Tudo já existe. Curas, soluções, respostas, está tudo aqui. Só que a gente tem que meditar nessa revelação o mais rápido possível. E isso é uma energia que a gente pode despertar nesses próximos 8 dias, chamados Hanukkah. A festa das luzes, a festa das velas. Por que chamada festa das luzes? Porque luz não revelada, quando ela é revelada, é luz. Então as festas das luzes significa que tem luz disponível por aí. Basta você acender a velinha para falar que uau, revelei a luz. Então nesses 8 dias de Hanukkah, primeiro, a sua atitude conta muito. O que você quer, o que você não quer. Sua atitude, o que você faz, o que deixa de fazer. Tudo isso vai fazer de você plantar a semente correta para colher milagres ao longo do ano todo. Então são 8 dias cruciais.
como você interage, E esse ano até é mais fácil, como é o final do ano, muita gente está de férias, muita gente está tranquilo, muita gente está viajando. Então, aproveita esses 8 dias para plantar a semente de milagres. Aprecie as suas férias, aprecie a sua família, aprecie os seus filhos, aprecie os seus amigos, aprecie a sua consciência, aprecie o mundo da forma que ele é. Ele não é perfeito ainda, mas ele já existe perfeito. Então vamos mudar a nossa consciência e começar a apreciar durante esses 8 dias para que a gente possa fazer o quê? Receber essa força incrível da luz oculta. A luz oculta que está esperando pela nossa atitude para que ela seja revelada. Nesses 8 dias, cada pessoa nessa consciência é unido por uma egrégora de luz, é unido por uma só energia. E aí com essa força, com esse desejo, a gente faz uma abertura acontecer. E essa abertura consegue revelar todo tipo de consciência que ainda pode estar adormecido pelo mundo. Imagina, a gente, logo depois que acabar Hanukkah, que esse ano 2016, 2017 termina dia 1º de janeiro à noite, então dia 2 de janeiro alguém vai descobrir a cura para não sei o quê, alguém vai descobrir a solução para algum problema e está tudo aqui. A gente pode ser o criador dessa nova realidade para o nosso mundo. A gente pode fazer isso acontecer, mas depende da forma como vou escolher plantar as minhas sementes durante esses 8 dias de Hanukkah. Milagre é uma criação que não é, que óbvio que vem de Deus, óbvio que é divino, mas não é Deus que cria milagre, é a gente que cria. As nossas atitudes é que criam um espaço, um ambiente e um receptor para que a gente receba o milagre. Porque por mais que o Criador queira dar para a gente, e a verdade Ele quer dar muito mais do que a gente está preparado para receber, Ele quer dar muito mais do que a gente consegue receber nesse momento, se a gente se abre para receber, chuvas de bênçãos serão experienciadas e vividas na sua vida. Então, não vamos deixar para depois. Vamos aproveitar, nesse ano de 2016, esses 8 dias incríveis de Hanukkah e de milagre e plantar a semente certa. Então, antes de a gente ir para mais uma partezinha dessa aula, queria fazer um pequeno exercício que é... Quero que você faça um esforço, né? Porque se você ainda não viu, porque não é tão fácil, em pegar algo que te desafia normalmente. Tá? Algo que normalmente te desafia. E enxergar nesse desafio que você tem a oportunidade de plantar a semente de milagre, que significa apreciar, interagir. O Criador está querendo te dar alguma coisa, não empurra, abraça, recebe. Eu vou falar uma coisa para vocês, é um exemplo muito engraçado que eu tenho na minha cabeça, mas que eu sempre acho importante repetir, que eu acho que fica claro para as pessoas. A gente fala muito em aulas de Cabala, ser proativo, ser reativo, ser proativo, ser reativo, qual a importância disso e tal. Uma vez explicando isso para um aluno, né, foi engraçado, que tem uma coisa interessante. Uma das coisas que diz em um dos livros de Cabala fala o seguinte: você não pode desconectar a folha de uma árvore. Se uma folha caiu, é porque ela veio de uma árvore. Uma folha não cai do nada, ela caiu de uma planta, de uma árvore, ela caiu de algum lugar. Da mesma forma, a gente não pode desconectar nada uma coisa da outra. Como assim? Imagina o seguinte, imagina que você vai no supermercado e você compra uma fruta. Se você é igual a mim, então você provavelmente não sabe comprar fruta certo. Então, um dia minha esposa falou assim, no meio da gravidez, eu quero tal fruta. Eu nem me lembro qual fruta era, mas se eu não me engano acho que era mamão, mas eu posso estar errado. Eu quero comer agora. E grávida, aqueles desejos, né? E lá fui eu para o supermercado comprar. Eu não sei exatamente comprar, aí cheguei com 3 mamões em casa. 2 verdes e um podre, um passado. Ela olhou para mim e falou assim, eu queria um mamão, você não podia pedir ajuda? Eu pedi desculpa, não sabia o que fazer. Falei, então eu volto lá e compro mais uma. Ela falou, não, deixa, agora já passou a vontade. Grávida, né? Agora já passou a vontade. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos pelo menos, né, pegar esse mamão e vamos acelerar o processo de amadurecimento desse mamão, que definitivamente não é jogar pela janela ou abandonar ele. Como é que você acelera o processo de amadurecimento de mamão? Você pega jornal, né, e embrulha bem embrulhadinho, dá calor, dá amor, você cuida, você aquece, você abraça, e quanto mais você fizer isso, mais rápido ele vai amadurecer, não é isso? Legal. Então, o que significa esse exemplo que eu estou dando para vocês? E tem uma segunda parte desse exemplo que já a gente vai chegar. O que eu estou querendo dizer desse exemplo que eu estou dando para vocês?
Primeira coisa, se você está experienciando alguma coisa azeda, podre na sua vida, significa que você não cuidou muito bem da sua fruta. Significa que o Criador quis te dar alguma coisa e se está azedo, não adianta jogar a fruta pela janela. Pega e abraça. Então isso significa os nossos desafios. A fruta representa os nossos desafios. Na hora que vem algo de azedo na sua vida, não reclama, não joga para fora da sua vida. Abraça no jornal. E quando você abraçar no jornal, esse azedo vai ficar maduro mais rápido, porque toda e qualquer fruta tem um processo. Tudo na vida tem um processo. Não adianta querer chegar direto no final. A gente tem que viver e passar pelo processo. Então, a primeira coisa, quando você experienciar uma fruta azeda, não desiste, não joga fora, abraça. Abraça significa vive aquele momento, experiencia aquele momento, entende por que ele veio para você. Não adianta jogar fora, certo? Esse é o primeiro entendimento do exemplo. O segundo entendimento desse mesmo exemplo, o que é? Imagina o seguinte, quando você vai no supermercado comprar uma fruta, ou na feira, etc., você sabe que aquela fruta não nasceu na prateleira do supermercado. Né? Aquela fruta teve um processo. Tem alguém que tem uma terra, que plantou, que preparou a terra, que plantou a semente, que cuidou daquela semente, e aí veio uma arvorezinha que cresceu, até começar a dar fruta, e aí alguém colheu, alguém preparou, aquilo entrou no caminhão até chegar no supermercado. E um processo imenso, né, de coisas que acontecem. Legal, então tem um processo enorme. Então você sabe que a fruta que você comprou não nasceu na prateleira do supermercado. Beleza. Agora o que acontece quando vem uma situação para você e você é reativo? No momento que você é reativo, você está falando o quê? Essa fruta nasceu agora na minha vida. Eu não plantei ela. Só que a gente sabe que tudo o que acontece nessa vida, a gente plantou em algum momento. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo para vocês? Que toda vez que você escolhe ser reativo, em outras palavras, você está afirmando, olha que loucura, você está afirmando que a fruta nasceu na prateleira do supermercado. Faz sentido isso? Não faz sentido. Então, se você está sendo reativo com algum aspecto da sua vida, você está afirmando, a fruta nasceu na prateleira do supermercado. Loucura! Pois é. Bem-vindo à nossa loucura. Toda vez que você é reativo e escolhe ser reativo, você está afirmando a mesma coisa que a folha não vem da árvore, a folha nasce do chão, a folha vem de qualquer lugar, a fruta nasce na prateleira. Que loucura! Não dá para desconectar uma coisa da outra. Tudo tem um processo. Então, duas coisas do que eu acabei de falar, e esse é exatamente o exercício que eu quero que vocês façam. Nesses 8 dias de Hanukkah, 24 de dezembro à noite, até dia 1º de janeiro ao escurecer, não pode ficar reativo, não pode reclamar, não pode fazer nada diferente disso. Tem que olhar para o desafio e embrulhar no jornal, com a certeza que aquele desafio não nasceu naquele momento. Ele já veio crescendo e finalmente ele apareceu. Então não adianta jogar ele pela janela, abraça. Não nasceu do nada, não nasceu na prateleira do supermercado, nasceu de uma semente que você plantou em algum momento da sua vida. Abraça. E essa é a forma que essa fruta vai ficar madura mais rápida. Então eu quero que você agora anote algo que você sabe que normalmente te pega, algo que normalmente você cai, algo que normalmente você fica reativo. E a partir de agora, nesse momento que você escrever, você se compromete, não o ficar reativo. Você se compromete nesses 8 dias, para o ano todo com certeza, mas especialmente nesses 8 dias, de maneira, de hipótese alguma, você vai ficar reativo. Vai sorrir, vai agradecer e vai aproveitar a sua vida. Seja no trabalho, seja de férias, seja com família, seja da forma que for. Você vai agradecer e apreciar a vida que você tem. Então escreve uma situação que normalmente é desafiadora para você e como você vai lidar com ela, especialmente nesses 8 dias de Hanukkah. Faz uma pausa, escreve, já já a gente volta. Vamos lá! Agora que você já fez o exercício, vamos para a parte final da nossa aula, o entendimento final que a gente precisa para ter a melhor conexão possível dentre esses 8 dias de Hanukkah que estão chegando por aí. Então eu falei para vocês que uma das coisas que existiam lá no templo, que acabou sendo destruído, mas que ficou, era um candelabro. Tá? Esse candelabro é chamado de menorá, mas hoje em dia, por conta do milagre de 8 dias que o óleo acabou durando na vela, a gente acende o que a gente chama de uma Hanukkah. O que é Hanukkah?
Hanukkah é um candelabro que contém 8 velas. Tá? Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 1. Tá? Esse do meio não vai contar para esses 8 dias. Esse mês é o chamado de chama-guia. Ele é o que é usado para acender as outras chamas das outras velas. Então, o que a gente faz? Qual é a importância dessas velas? Primeiro, se você tiver a oportunidade de adquirir uma Hanukkah de um candelabro, pode ser assim, existem coisas mais simples, mais complicadas, tem de tudo, tá? Mas se você tiver a oportunidade de ter uma Hanukkah para acender nesses 8 dias, levar com você e viajar com você, perfeito. O que você faz? Primeiro, não esquecendo nenhuma consciência que a gente teve para antes, mas eu vou repetir ela já já. Mas o que você faz? No primeiro dia, você só vai acender uma chama, que é a chama da direita. Aí, essa vela vai apagar, né? Em algum momento ela apaga, tudo bem. Aí, no segundo dia, o que você faz? Você vai acender a chama do segundo dia, mais a chama do primeiro dia de novo. As duas vão apagar. Aí, o que você faz no terceiro dia? Você vai acender a chama do terceiro dia, mais o segundo dia, mais o primeiro dia, elas vão apagar. Aí vem o quarto dia, aí você acende a chama do quarto dia, mais um, mais outro. E assim por diante, os 8 dias. Até que no 8º dia, você vai ter todas as chamas acesas. Tá? Simples assim. Agora, mais importante do que acender a Hanukkah, que são essas velinhas, com óleo, sem óleo, com vela, sem vela, na forma que você quiser, mais importante que você acender isso é a consciência e o pensamento e a meditação que você coloca nisso. Sabe, uma vez foi interessante, eu estava rezando, eu gosto de rezar, e eu estava rezando, e sempre antes de rezar eu tenho o costume de parar um pouquinho, fechar os olhos por 5, 10 minutos, às vezes mais, às vezes menos, e só depois começar as minhas rezas. Uma pessoa me cutucou e falou assim, desculpa te perguntar, você vem aqui rezar todo dia e tal, por que você sempre antes de rezar você fica aí uns minutos de olhos fechados sem fazer nada? Eu respondi, olha, porque para mim a reza não é só uma reza, para mim a reza é um momento de elevação, é um momento de meditação, é um momento que eu estou conectando, reconectando com a minha alma, e eu acho importante me concentrar para trazer um propósito para essa reza específica que eu quero na minha vida. E aí é por isso que eu dou uma paradinha. Então, mais importante do que rezar é a consciência por trás. Eu costumo dizer que existem muitas rezas vazias por aí. Até foi uma pesquisa legal que eu li outro dia, uma interessante, mas desconfortável de uma certa forma, que fala que muitas vezes você vai num hospital e as rezas são mais fortes do que num templo, seja o templo uma sinagoga, seja o templo uma igreja, seja o templo um templo budista, seja o templo muçulmano, não importa. Por quê? Porque naquele momento a pessoa está precisando tanto de ajuda que ela dá todo o seu coração para aquela reza. E na verdade, se a gente tivesse a consciência e o desejo e a vontade exata, cada reza, cada pedido, cada consciência seria com todo o nosso coração. Todo o nosso coração significa, olha, eu estou aqui com você, independente de qualquer coisa. Por que acontece? Muitas vezes o Criador acaba se transformando entre aspas, numa lista de shopping. Então a pessoa vai rezar, ela pede, eu quero. Que aliás não tem o menor problema pedir é a essência de tudo. Tem que pedir. Agora, eu costumo usar muito exemplo de jogador de futebol que quando faz um gol agradece Deus, e quando perde um jogo, ou chuta para fora, ou erra tudo, ou joga mal, ou é substituído, sai xingando Deus, ou xinga todo mundo ao redor. Não é Deus diretamente, mas xinga as pessoas ao redor. Então quer dizer que quando ele faz gol, Deus está ali, e quando ele não faz, Deus desapareceu da vida dele. Como funciona isso? E óbvio que a gente sabe que isso não é verdade. Está tudo sempre, e tem horas que é para ganhar, e tem horas que é para perder, e tudo faz parte de um plano maior. Então se a gente consegue adaptar a nossa consciência, entender e viver dessa forma, de novo, que eu falei antes para vocês, viver essa perfeição da forma que existe e criar um Itaruta del Tata, uma união no mundo físico, entre pessoas, entre consciências, para que isso seja revelada, essa é a melhor forma de fazer. Então, mais importante do que a reza em si, é a consciência por trás daquela reza. Reza, meditação, é um estilo de vida, é uma forma de viver. Imagina que você pudesse viver o tempo todo da sua vida no que eu chamo de um estado
meditativo. O que é o estado meditativo? Um estado que você está tão completo com você mesmo, com o seu dom, com o seu talento, com aquilo que você tem de melhor, com a sua felicidade, com a sua alegria, com tudo que tem dentro de você, que está tão bem que nada que acontece externamente a você te afeta. Eu sei que a gente vive num mundo difícil, de loucuras hoje em dia, de guerras e perdas e etc. Mas se a gente conseguir acessar essa perfeição interna, a gente vai conseguir transbordar ela também para outras pessoas. E essa é literalmente a consciência que a gente gostaria de ter durante os 8 dias de Hanukkah. São 8 dias de bênção, que a minha consciência de revelação desses milagres pode atrair essa bênção para tudo e para todas. Como eu falei para vocês na primeira parte, o líder desse grupo que criou essa união contra o Império Grego chama-se Matitial. Esse é o nome dele. Matitial, se você somar as letras e fizer um pequeno valor numérico, ele tem valor numérico das palavras Rosh Hashanah, que para quem estuda um pouquinho mais de tempo sabe que Rosh Hashanah é um dia incrível no ano, um dia de renovação, um dia de plantar sementes para o ano todo, é Rosh Hashanah. Então, de alguma forma, a gente sabe que Hanukkah é um mini Rosh Hashanah. A gente sabe que Hanukkah são 8 dias que a gente também pode redefinir todos os 8 dias da nossa vida. São dias de poder, dia de revelação. O dia onde aquilo que a gente fala que é impossível se torna possível. Um dia que a gente fala o que não dá para acontecer, pode acontecer. Porque perante o Criador, ao universo, a Deus, não tem nada que é intransponível, não tem nada que seja impossível. E mais uma vez, é a nossa consciência que gera a nossa realidade. Voltando a falar da reza um segundinho, eu falo uma outra coisa sobre a reza também. Existe a reza adulta e a reza infantil. O que é a reza infantil? O que é uma criança? Quando você dá o que ela quer, ela está feliz. Quando você não dá o que ela quer, ela bate o pé, faz birra, briga, chora e etc. Não é isso que a criança faz? Legal. Então, o que é uma reza infantil? É aquela que você pede um monte de coisa e na hora que o universo não te preenche com aquilo que você gostaria, você reclama, você faz birra, você bate o pé, você se revolta. O que é uma guerra? O que é uma reza adulta, uma reza consciente? É aquilo que você pede, mas você sabe que tem a hora certa para acontecer as coisas. Então, de novo, não tem problema pedir. É importante pedir, porque o desejo é o receptor para que sejam manifestadas as bênçãos. Mas também é importante entender que tem um propósito maior por tudo aquilo que acontece. E nem sempre a gente consegue enxergar, dentro de tudo aquilo que acontece, a perfeição em si. Então tem que ter paciência, tem que ter um nível de consciência bastante tranquilo dentro de tudo. Jacó, quando ele saiu da casa do pai, ele esperou 34 anos para poder retornar. Paciência de 34 anos para conseguir enxergar todas as bênçãos de volta. Quanto eu estou disposto a fazer a minha parte incondicional, sabendo que tudo tem hora. E essa é mais uma energia importante de Hanukkah. Acender as velas, acender com consciência. No total, se você somar, dão 36 velas. Como assim 36 velas? 1 no primeiro dia. No segundo dia você acende 2. Então, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Se você somar essa bagunça toda que eu falei para vocês agora, dá um total de 36 velas. Que se você se lembra da outra parte da nossa aula, eu falei o que? Em 36 horas que foram reservadas de luz. Cada uma das velas que a gente acende, a gente revela um aspecto dessa luz oculta, trazendo para esse mundo um mundo de bênçãos, um mundo de alegria, um mundo de soluções, um mundo de energia. Mas mais importante do que acender ou fazer essas coisas, tudo começa num desejo, num pensamento e numa consciência. Quanto mais incondicional a gente for, mais fácil fica a gente enxergar os beijinhos do Criador. Mais fácil fica a gente ter a percepção da perfeição do mundo que a gente vive. É difícil em muitos momentos? Não estou negando que seja. Mas eu sei que dá, eu sei que pode. Quanto mais eu treinar a minha consciência para viver nesse estado meditativo, para viver nesse estado de perfeição, focando no meu equilíbrio interno, fica muito mais fácil viver isso de forma externa também. Então faz o seguinte, prepara sua consciência, prepara sua Hanukkah, prepara suas velhinhas, prepara suas atitudes, se prepare para 8 dias incríveis de energia que vem por aí.
8 dias onde tudo que você planta, com as suas atitudes, ações e com as velas, você vai colher durante o ano todo. Então eu desejo a você um excelente Hanukkah, que você possa plantar muitas sementes de milagres, para que você possa colher muitos milagres ao longo da sua vida, que você tenha capacidade de perceber e viver na perfeição do universo, com seus dons, com seus talentos, com as suas alegrias, com toda a perfeição que existe dentro de você. Um excelente Hanukkah, excelentes festas para todo mundo, excelente consciência e que a nossa união por um mundo melhor faça desse mundo realmente um lugar melhor. Uma boa conexão, boa reza, boa meditação, se fortaleça, porque nada é impossível perante o Criador. Boa sorte e até a próxima, até breve.